Cara, e muito legal também que você estava falando sobre a tua habilidade com ilustrar uma ideia, né? E o quanto a ilustração, o desenho não te ajuda também até quando você está escrevendo a economizar o teu texto, né? Porque a imagem ela acaba representando muita coisa e tem muitos estudos também sobre a importância da imagem para memorização. Então, onde eu quero chegar com isso, né? Hoje, né? Hoje não, né? Há algum tempo já, eu mudei muito a forma de eu apresentar qualquer tipo de coisa, palestra, esse tipo de coisa, porque antes eu tinha meus bullets que eu queria lembrar, não podia esquecer desses assuntos, então tava escritos bullets ou no papel ou na apresentação. E depois de um tempo, o que eu passei a fazer foram tentar desenvolver uma imagem que represente tudo que eu quero falar e que me faça lembrar das histórias que eu preciso contar, né? Então, às vezes eu tenho uma página para falar, só que 4 imagens representam tudo aquilo. Então eu prefiro ter as 4 imagens e deixar a minha cabeça soltar as palavras do jeito que elas devem ser, do que eu ficar me matando para lembrar as palavras que eu preciso falar. Não sei se faz sentido para você, né? Mas eu lembro que eu fiz uma apresentação e tinha diretor da CBF, tinha um pessoal muito importante assim lá no Rio Grande do Sul. E eu tava muito apavorado, eu tava na Band, tava com muito medo de falar coisa errada e tudo mais. Então, pô, você quer decorar praticamente a apresentação, né? Sim. E não tava rolando, tipo, eu tava nervoso, não tava rolando a apresentação do jeito que eu tava escrevendo e tudo. Aí eu lembro que eu falei, não, eu vou testar, vamos ver o que dá. Aí eu lembro que eu peguei, tinha assim, ó, 4 folhas de apresentação pra falar, de texto. 4 folhas de coisas importantes. Eu fiz a apresentação super imagética, assim, tipo, nem tinha texto, muitas vezes é só imagem, assim. E aí eu falei assim, o que eu preciso lembrar nessa imagem aqui? Aí eu pegava e eu colocava assim, S1, tipo slide 1. Colocava 2 ícones. Desenhava 2 ícones no papel. Mas não bem desenhados. Desenhados da uma forma que eu entendia. Tipo, isso aqui é um escudo, isso aqui é uma flor. Beleza. E eu fiz isso pra todos. Aí, aquela apresentação de 4 páginas, ela virou um post-it desse tamanho. Ela virou um post-it com umas imagenzinhas. Cara, é mágico, é mágico, é mágico. Porque assim, eu demorava tanto tempo para tentar pensar numa imagem que representasse aquele texto, que só de olhar aquela imagem eu já lembrava o que eu precisava falar. E aí, quando eu fui pra apresentação lá, importante, eu tinha só aquele post-it que eu deixava na mesa ali, que eu tava sentado, era uma apresentação sentada. Eu tava com o post-it, eu deixei só inclinadinho assim, ó. Aí quando eu olhava assim, só batia o olho assim, tuf, já lembrava de tudo que eu precisava falar Sabia. e a coisa saía tão natural assim, ó. Tão maravilhoso. Eu não precisava decorar aquela palavra que é importante. Eu já tinha entendido o que eu precisava falar, a mensagem que eu precisava passar. Era bem legal. Você sabe que o meu primeiro foi tipo uma masterclass assim, né? Que foi o primeiro produto que eu lancei com a Sale. Eu tava muito nessa tensão também de tipo, cara, preciso roteirizar tudo. E aí eu escrevi, tipo, sabe, eu ficava ali preocupado, ensaiava, lia aquilo ali, aí durante o negócio, durante a masterclass, eu tava ali com o roteiro, aí eu li alguns pedaços, né? E aquilo ali, assim, eu tava tornou o processo tão pesado, sabe? Que eu não senti prazer em estar dando aquela masterclass, sabe? Uhum. Daí eu conversei com um amigo e tal, que trabalha com oratória, e ele me falou, tipo, cara, experimenta não roteirizar. Experimenta, lógico, tem ali o fluxo das ideias, muito nesse espírito que você falou, né? De não tenta decorar a palavra, né? A Tenta pauta, decorar, né? tipo, qual que é a pauta, né? E eu já tinha feito isso no sentido de que todas as minhas apresentações, os meus cursos, as minhas masterclasses, elas são recheadas de emojis. E, de novo, aí o que que aconteceu? Na edição seguinte daquela mesma masterclass, eu simplesmente confiei que, olhando para o slide com os emojis, eu ia me lembrar do que falar. E que eu não precisava falar exatamente do jeito que eu tinha imaginado, né? E essa é que é a Uhum. diferença da escrita para a fala, né? A escrita te dá essa oportunidade de repensar, revisar, encontrar a melhor forma de dizer alguma Estrutura. coisa, a estrutura. Então, assim,
A fala, ela tem um impacto muito maior quando ela soa natural, quando ela soa como algo que está surgindo ali no momento, você está fazendo conexões, né? Então, Uhum. você está presente naquele momento, e esse foi o grande insight que esse meu amigo trouxe. Você está presente naquele momento, vai te dar acesso a ideias que não tem problema que não vão ser exatamente iguais às que você talvez tinha planejado, mas talvez sejam ideias melhores. Uhum. E isso vai te trazer muita leveza para fazer essa entrega, né? Vai te dar prazer de estar ali, né, nesse processo de compartilhar ideia com outras pessoas. E além disso, vai te permitir se conectar com as pessoas nesse nível mais direto, né? Porque naquela Uhum. primeira versão da Masterclass eu não estava com as pessoas, eu estava dentro da minha cabeça, preocupado. Peraí, Aham. então, né? Onde é que qual a palavra certa? Cadê aquele trecho que eu quero ler aqui? Então, eu não estava com as pessoas naquela Masterclass. Então, isso para mim acho que é o que mudou bastante essa visão de separar, sabe? Que a minha mentalidade de escritor, vai sempre querer que eu me prepare mais, que eu encontre a palavra certa, a frase certa para poder recitar exatamente daquele jeito. E eu Uhum. aprendi a confiar mais, sabe? Que na interação, em especial na interação com outra pessoa, as ideias surgem, né? Tipo aqui, né? O que eu me preparei? Não preparei nada, né? Uhum. Mas eu confio que, sabe, sentando aqui com você, a gente começando a tocar em alguns pontos, a conversa começa a fluir e aí eu não tô assim com algo preparado que eu quero dizer, eu tô te escutando e aí a minha Você tá resposta é presente, o né? presente. E é isso, eu acho que isso que torna assim esse tipo de conteúdo que é mais espontâneo, mais interessante para quem tá acompanhando.